O Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional indica que a sonegação fiscal no país, nos 5 primeiros meses do ano, já ultrapassou os 130 bilhões de reais. Dinheiro que, segundo o Simprofaz, daria para construir 127 mil quilômetros de estradas asfaltadas. A contagem do valor sonegado começou a ser feita no dia 1º de janeiro de 2013 por meio do endereço eletrônico www.sonegometro.com, que mostra em tempo real o que o país deixa de arrecadar todos os dias. Pois é, e agora um painel que mostra em tempo real o que o país deixa de arrecadar todos os dias será lançado hoje aqui em Brasília. Quem vai nos dar mais detalhes sobre essa nova ferramenta que mede a sonegação fiscal no país é o presidente do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, Alan Titonelli. Muito bom dia, Alan. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, a primeira pergunta que eu faço é eu sei que conceitualmente sonegação é algo muito específico, né? Aquele imposto que você deixa de arrecadar à margem da lei. Só que existem aquelas formas sofisticadas de evitar o imposto, né? A elisão fiscal, que por aí tem recebido o nome bonito de planejamento tributário, né? E outras formas, a evasão também. Eu queria saber, o sonegômetro, ele mede todas as formas de sonegação, as legais e as ilegais, ou apenas as ilegais? Bem, o sonegômetro, como deveria ser, ele mede as formas de evasão, aquelas formas que são ilegais, né? Aquelas formas que burlam a lei para deixar de pagar tributo de uma maneira geral. Agora, um dos motivos para a nossa sonegação, que aí eu aproveito para perguntar se ela é alta comparada com outros países, é a complexidade e também o tamanho da nossa carga tributária, ou não há uma relação direta? Por exemplo, países que tenham carga tributária semelhante não têm o mesmo nível de sonegação. Essa relação é totalmente direta. Inclusive, a gente começa a campanha justamente fazendo esse alerta para o nosso sistema tributário, né? Nós temos uma alta carga tributária, entendeu? E temos um retorno estatal de serviços pequeno. Isso faz gerar uma sensação na população de uma maneira geral que a sonegação faz parte do jogo. E, na verdade, a população não percebe que ao protagonizar, ao propagar esse discurso, ela mesma está sendo prejudicada. Por quê? O nosso sistema tributário, ele é mais cruel com aquelas pessoas detentoras de menor renda. Ele é regressivo, né? Para usar um termo que vocês utilizam bastante. Né? Exatamente. Ele é regressivo na medida em que ele tributa primordialmente o consumo. Então, quem tem uma remuneração baixa, paga praticamente toda a sua remuneração em tributos. Por exemplo, quem ganha até 2 salários mínimos paga cerca de 50% dos seus rendimentos em tributo, mas quem ganha acima de 30 salários paga 26% em tributos, né? A concentração de renda no Brasil é tão grande que 75% da riqueza do país está concentrado nas mãos dos 10% mais ricos, né? A própria OCDE, ela fala que um sistema tributário justo, que atente aí à justiça fiscal, deve privilegiar o patrimônio e a renda, o que não acontece com o Brasil. E, na verdade, a gente vem trazer justamente esse alerta, né, que a sonegação só atrapalha ao cidadão comum, ao cidadão de baixa renda, que deixa de ter serviços prestados pelo Estado, bem como se houver uma diminuição da carga tributária, o estudo que a gente está lançando hoje aí, nós conseguiríamos diminuir a carga tributária, né? Quer dizer, se diminuirmos a sonegação, conseguiríamos atingir um índice de carga tributária menor, bem provável perto do que tínhamos na década de 90, em que era em torno de 25% do PIB. Alan, agora como é que é feito, tecnicamente, como é que é feita essa como é que esses dados do sonegômetro, né, eles chegam a um número final, assim, eles não têm uma margem de erro para cima ou para baixo, né, para mais ou para menos, tecnicamente falando? Olha, esse estudo, ele levou em base, obviamente, pesquisas de campo, ele levou em base a sonegação de tributos em relação à dívida ativa da União, dos estados e dos municípios,
ele levou em conta também esses percentuais que ficam à margem da declaração, ele levou em conta outros estudos que foram feitos no Brasil e, obviamente, que ele parte de uma regra de economia, uma regra estatística, né? E, através desse estudo, nós temos índices mínimos e índices máximos que poderiam atingir a sua sonegação. E no índice máximo que nós alcançamos foi 415 bilhões de reais. Há setores da economia, atores que, em geral, sonegam mais do que outros? Olha, certamente, o contribuinte, como eu havia dito, o contribuinte de baixa renda, praticamente ele não tem chance de sonegar, na medida que ele gasta toda a sua renda consumindo bens e serviços. Como nossa tributação é essencialmente sobre consumo e renda, esse segmento da população não tem muita possibilidade de sonegação. E, obviamente, que a sonegação se concentra naqueles detentores de maior renda. E acaba empurrando muita gente para o consumo informal também, né? Exatamente. Esse círculo vicioso da alta carga tributária alimentar essa também grande sonegação existente no país. Estou com o site aberto aqui, Alan. Em tempo real, realmente, o número não para, né? 176 bilhões, 710 milhões, 900 mil. Já passou dos 900 mil reais e alguns centavos. É a média de quanto o Brasil está perdendo com a sonegação de impostos, né? Exatamente. Fazendo uma previsão otimista, vamos dizer assim, até o fim do ano, quanto será que o sonegômetro terá de média do que o Brasil está perdendo com a sonegação? Então, eu acho que em torno de 415 bilhões, né? Esse é um valor estimado de uma perda aí que teremos com sonegação no Brasil, que representa em torno de 30% da nossa arrecadação, né, e 10% do nosso PIB. Quer dizer, a cada 10 anos nós perdemos um PIB inteiro aí para esse mal que é a sonegação. Ou seja, 10%, né? Agora, quanto a complexidade, me perdoe, quanto que a complexidade do sistema também não é responsável por essa sonegação? Eu tenho um dado que sempre me chama muita atenção, só em regulamentos e normas relativos ao PIS/COFINS, se não me engano, são mais de 1.000 páginas. Quer dizer, um grau de complexidade que talvez não tenha similaridade no mundo. Isso também tem uma enorme responsabilidade, né? A simplificação, mesmo que a gente não reduza a carga tributária, já seria um grande passo no combate a essa praga, né? Eu acho que certamente, né? Nosso sistema tributário, como dito, é muito complexo. Além do que, nós temos 3 entes federativos, né? União, estados e municípios. Os municípios nem existem em muitos países, né? Então, isso acaba fazendo com que essa complexidade seja maior. O cidadão não sabe identificar o que é um tributo do município, do estado ou da União. Ele não sabe identificar, às vezes, qual é o serviço que a União tem que prestar, qual que é o estado, qual que é o município tem que prestar, né? Na verdade, a simplificação, ela vem ajudar ao contribuinte a fiscalizar o emprego dessas verbas, e eu acho que seria muito importante. Um outro aspecto ainda não ressaltado, para que esse índice de sonegação seja alto, é a falta de mecanismos efetivos no combate à sonegação. E aí a gente lembra do sucateamento dos órgãos em que fazem esse combate à sonegação, entre eles a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que faz a recuperação dos créditos tributários da União. E o fato de muito raramente sonegação da cadeia no Brasil, né? Porque quando chega ali nos 45 do segundo tempo, o sonegador ainda pode pagar com juros, às vezes parcelar, em boa parte das vezes parcelar, e se livra de qualquer problema penal, né? De qualquer questão penal, né? Certamente. Para a gente ter um comparativo, a sonegação nos Estados Unidos é encarada como crime, e como tal, quem sonegar vai preso. Aqui no Brasil, não. Você pode extinguir a punibilidade de algumas hipóteses de sonegação que são consideradas como crime através do pagamento ou parcelamento do tributo. Mas o que a gente vê, né, muitas vezes os contribuintes, na verdade, querem protelar. Às vezes parcela o débito só para postergar para frente e lá no meio já deixa de pagar
de fazer o pagamento tributário. E às vezes quem participa de um parcelamento pode acabar participando de outro e outro e outro, algo que não é uma prática muito pedagógica para quem quer recolher impostos, né? Muito pelo contrário. Inclusive, nós fazemos uma crítica à política cíclica de parcelamentos, né? Por exemplo, eu gosto de citar um exemplo que é concreto. Se nós pegarmos como referência o último refis da crise, uma empresa, uma pessoa que tivesse, há 5 anos atrás, optado por não pagar tributo, e em vez de não pagar tributo, ela depositar esse dinheiro, por exemplo, no CDB, e com o lançamento do refis da crise, ter feito a opção pelo pagamento à vista, com desconto de juros, multas e diversos encargos, sobraria dinheiro para ela no banco. Então, esses parcelamentos cíclicos acabam comprometendo um maior combate à sonegação e, muito pelo contrário, eles vêm até alimentar essa prática. Nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, o Alan Titonelli. Agora, não posso deixar de perguntar se o sonegômetro não é, em boa medida, uma resposta ao impostômetro, que apesar de ser importante, conscientiza o brasileiro sobre o quanto que ele paga de imposto, também tenta demonizar o imposto sem fazer uma relação direta com os benefícios que o imposto gera, né? É notório que ele deveria gerar mais benefícios do que tem gerado, mas sem imposto não se faz escola, não se faz estrada, não se faz tudo aquilo que o brasileiro está acostumado a cobrar. Vocês também buscam combater essa demonização do imposto que ocorre no país hoje? Com certeza. A ideia é justamente essa, né? Na verdade, o tributo ele é bom, desde que o seu custo, vamos colocar assim, seja bem empregado, né? E é justamente isso que a gente vem alertar. A gente vem alertar que se a gente conseguir diminuir a sonegação, a gente vai conseguir diminuir também a carga tributária e, consequentemente, vamos estar trazendo um benefício para toda a população de uma maneira geral. E, a partir daí, haver uma cobrança da população de uma maneira geral que o serviço continue sendo prestado de uma maneira eficiente, né? Então, o sonegômetro vem também alertar que muito pior do que pagar tributo é deixar de pagá-lo, porque na medida em que você deixa de pagá-lo, você está se comprometendo, está indo contra, né, toda a sociedade, contra a prestação de serviços por parte do Estado. E essa demonização do imposto acaba formando um caldo de cultura que corrobora para que as pessoas achem normal sonegar, né? É verdade, exatamente. A cultura é mais ou menos aquela que eu havia ressaltado. A alta carga tributária e a má prestação de serviço acaba gerando uma percepção distorcida de que o tributo é uma coisa ruim, e aí sonegar faz parte do jogo, mas na verdade a gente vem lançar o sonegômetro justamente para demonstrar o inverso. Se todo mundo estivesse contribuindo, todo mundo contribuiria muito menos. Quer dizer, geraríamos uma justiça fiscal. Sem dúvida. Agradeço muitíssimo mais uma vez o Alan Titonelli, presidente do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, conversando conosco sobre o sonegômetro, que já existia virtualmente na internet, em www.sonegômetro.org, não é isso? .com.br, e agora passa a existir também como um painel. Onde ele vai ficar, Alan? Esse painel, ele vai correr todo o Brasília num caminhão, né, um letreiro eletrônico, mas ele vai continuar na internet, no site sonegômetro.com. Por acaso hoje ele está na Esplanada dos Ministérios? Vai estar na Esplanada dos Ministérios. Eu acho que eu vi esse caminhão hoje pela manhã. Esse caminhão mesmo aí, então, ele está na Esplanada dos Ministérios. Obrigado, Alan, mais uma vez, um excelente dia. Obrigado. Excelente dia. Obrigado. Excelente dia.